Gravando? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Estamos nós aqui mais uma vez com mais um programa Viva, muito especial nessa noite, né, Fer? E nós estamos muito honrados por um tema muito interessante, que é a inclusão da Libras na igreja. E estamos aqui com a Jo, com a Lucieme, que nós estaremos aqui tratando esse assunto bastante interessante, né, Fer? Isso mesmo, Igor. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, meninas. É um prazer ter vocês aqui. Agradeço por terem aceitado o convite, né? A Lu é líder de jovens e regente ali no Jardim Independência, né? E a Giovana trabalha aí na diretoria da Almadric e também na liderança da recepção aqui na sede, né? Somos gratos a Deus pela vida de vocês. E como o Igor falou, o tema hoje é muito interessante. Falar sobre inclusão é maravilhoso, né? Acho que a gente vive esse tema nas escolas e dentro da igreja hoje é essencial. Então, falar sobre Libras, eu sou apaixonada por Libras. Um dia, se Deus permitir, eu quero também seguir o caminho de vocês. E é muito interessante, né, Igor? Então, a gente vai descobrir um pouquinho junto com vocês, entender essa paixão e a importância disso na igreja, né? Trazer isso para dentro, né, de um ambiente onde as pessoas, independente de quem são, de qual as dificuldades que apresentam, elas têm que ser incluídas, elas são incluídas, né? Então, para começar, uma pergunta para as duas, né? Por que escolher estudar Libras? Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor. Também me sinto muito honrada aqui nessa noite, eu já agradeço pelo convite e é uma honra muito grande estar aqui. Realmente, de fato, esse tema é muito importante e, basicamente, de primeiro momento, é curiosidade, né? Hoje eu posso dizer assim, a palavra certa é inclusão, hoje que eu entendo um pouco mais. Mas, de primeiro momento, foi sim curiosidade, foi saber um pouquinho mais sobre isso e, através da curiosidade, eu pude conhecer como que é lá dentro, pude conhecer, então, um pouquinho da cultura do surdo, que é completamente diferente daquilo que eu imaginava. E quando se fala em inclusão, né, tudo aquilo que é falado é muito interessante. Então, tipo assim, quando a gente entrou nisso, quando a gente soube, quando a gente aprendeu sobre o surdo, sobre a cultura, sobre como eles se comunicam com o outro, eu realmente, de fato, fiquei muito apaixonada. Paz do Senhor, irmãos. Obrigado pela oportunidade. No meu caso, eu trabalhava numa escola e existia uma criança surda. E ele passou 4 meses sem um intérprete. E era muito difícil ele se comunicar. Então, a gente se virava de sinais, mas a gente não sabia, na verdade, como que se falava. E eu fui aprender. E, automaticamente, quando eu aprendi, eu falei, meu Deus, é o Espírito com Deus, a gente sente a mesma forma. É muito bom. Eu indico todo mundo a aprender, é muito legal. A Ju falando sobre curiosidade, eu me lembro ainda que a gente tinha um vizinho, e ele também ele era surdo, né? E engraçado que ele chegava com os amigos lá e não via barulho nenhum, e só era gestos e tudo mais, e eu fiquei curioso por aquilo. E a gente começou ainda até a aprender, com o Renan, não sei se você lembra, Fer, e a gente começou a aprender com o irmão dele. Ele ensinou a gente ali algumas coisas, mas só foi o alfabeto. Mas foi muito interessante, é bastante curioso mesmo. Uma pergunta bastante interessante também é a importância do uso da Libra nas igrejas. Queria que vocês também comentassem um pouquinho sobre isso. Bom, eu acredito que na igreja seja o lugar onde é mais importante do que qualquer outro lugar, né? Porque quando a gente entende que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, Ele quer incluir, Ele quer agregar, vira uma chave na nossa mente em relação a isso. Porque é como a gente, se colocar no lugar do próximo é muito bom. Então é como a gente imaginar. Imagina a gente entrando numa igreja e vendo tudo em silêncio, ninguém falando com ninguém, se ninguém se comunicando com ninguém, seria muito estranho. E eles acabam, ao entrar dentro da comunidade, dentro do templo que é chamada igreja, e eles entrar e não ver ninguém sinalizando, para eles, não, porque eu vou estar nesse lugar, não tem como não me comunicar com ninguém. Então, na igreja é muito importante a inclusão da Libras. Maravilha, olha aí. Maravilha, né? Como a Jo falou, ela falou lindamente, Deus, ele não faz acepção,
né? E nós, enquanto discípulos, né, assim, enquanto seguidores de Cristo, é muito importante a gente ter essa mente aberta nesse sentido de que eu preciso aprender pelo outro, não só por mim, né? E a Libras é isso, é você incluir alguém, porque Deus te deu a audição, né? Deus te deu a fala, mas tem alguém que não nasceu com isso. Então é olhar para essas pessoas, né, de uma forma especial. E a Lu falou até a questão de tocar, né? É o Espírito também que toca o nosso coração para que a gente possa aprender algo novo e tocar a vida de outras pessoas através disso. Nós continuamos sendo instrumentos de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, né? E para mostrar para vocês um pouquinho, né, do trabalho das meninas que já tem sido divulgado nos nossos cultos da Almadri, que já tem sido aí, já temos aproveitado muito delas, né? Nós vamos ver então a Giovana apresentar um hino em Libras, né, para vocês de casa conhecerem um pouquinho. Amém.
Que coisa linda, hein, Fer? Lindo demais, eu tô aqui emocionada. Lindo, lindo, Jô. Parabéns. Obrigada, Parabéns, meninas. obrigada. É um trabalho maravilhoso, viu? E vamos continuar, né? Esse semestre, na Escola Bíblica Dominical, a gente está estudando um pouquinho sobre o papel inclusivo da igreja, né? É um tema que não trata especificamente de Libras, mas ele trata de diversos temas e do papel da igreja nessa inclusão. E eu queria saber de vocês, né? Se vocês acham que a igreja hoje pode ser chamada de igreja inclusiva, levando em consideração o uso de Libras, né? Eu acho que sim, porque, na verdade, não devia ter uma divisão. Isso daí deveria ter existido já há muitos anos, né? Mas eu acho que deve ser, sim, chamado de inclusão já, sim. De fato. Mas eu acredito que também ela já é inclusa, né? A gente pode ver assim algumas comunidades que já têm um ministério forte de Libras, mas ainda, infelizmente, em algumas comunidades, algumas igrejas, deixa a desejar, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente fala sobre isso, falando da revistinha da Escolinha Bíblica, que a gente está aprendendo. A Fer sabe, o Igor sabe, quando a gente fala sobre algo, isso pode trazer cura para a gente, né? E pode despertar outras pessoas a fazerem tal coisa e a cuidarem de tal coisa, né? Então, quando a gente fala sobre isso, falar sobre a Libras, incluir, pode trazer um ganho muito mais para nossas igrejas, né? Então, falar sobre isso aqui é muito importante. Isso é bastante interessante, Fer, porque hoje a gente ainda não tem, mas a gente está numa crescência muito boa, muito grande. Então, às vezes amanhã ou depois, a gente pode estar recebendo alguém e a gente tem aqui as meninas aqui que estão se preparando, a gente já está falando para chegar alguém, a gente já está estruturado para isso, né? Isso é bastante interessante. E até uma forma de incentivo, né? Isso. Porque hoje do campo, assim, que nós temos, que eu conheço, são só vocês duas, né? Que têm esse conhecimento. Então, até para os nossos Isso. jovens, para nós, né? O incentivo de trabalhar mais essa inclusão, né? Às vezes a pessoa não encontrou alguma coisa para fazer na igreja. Olha aí, gente. Olha que bacana. Maravilha. Essa pergunta é bastante interessante, porque aqui já desenvolve até um interesse maior. Qual que é a maior dificuldade encontrada nos estudos da Libra? É acessível? Tem alguma limitação? O que vocês me dizem? Olha, eu estou aí um ano e meio, quase 2 anos, e até hoje eu encontro muita dificuldade. Na prática mesmo, de decorar tal sinal. Uma dificuldade grande também é talvez não ter um encontro constante com Libras, com um surdo, desculpa. Porque quando a gente conversa com alguém que já é fluente, o que eles falam? Onde eu mais desenvolvi foi conversando com o surdo. Então, quando a gente não tem esse contato tão próximo, torna um pouco dificultoso isso. Mas quando a gente já tive a experiência de poder falar com de ver, aliás, vários juntos, numa igreja que eu fui, e para mim aquilo ali foi apaixonante, foi realmente uma motivação assim para continuar. Acho que uma limitação talvez seja a gente mesmo que coloque. Nossa, mas como vou interpretar? A gente viu aqui o Jonathan e o moço que veio acompanhando ele interpretando o inglês, então a gente pode ver, ele era o Jonathan naquele momento, ele não tinha opinião, o Jonathan não tinha que falar se A, o intérprete falava B, não. Tem que ser aquilo que o Jonathan é naquele momento. Então, acho que se tiver alguma limitação, talvez a gente mesmo que coloque. Talvez de tal pessoa, nossa, mas ela nem sabe Libras, nossa, mas ela está fazendo tal coisa errada, nossa, mas isso. Então, acho que as pessoas falarem, a gente sugar aquilo que elas estão falando. Então, a nossa limitação, acredito que o Espírito Santo trata nos nossos corações depois que a gente entrega na mão dele, para que ele nos use dessa maneira, né, Lu? Isso é verdade mesmo. É um pouco dificultoso, mas você tem que praticar bastante, senão você esquece. É uma coisa que você tem que estudar praticamente todos os dias. Senão você está no A, você está no B, você vai esquecer o que já aprendeu no A. Como a Jo falou, né, ela exemplificou através do pregador Jonathan, né, que ele é americano, ele fala inglês. E realmente, como vocês falaram, como a Jo falou um pouquinho antes da gente iniciar, a Libras é uma linguagem.
né? Então é a prática mesmo, né? Se eu estudo inglês, é como se eu estudasse inglês e não praticasse. Algumas coisas a gente vai esquecendo. Então realmente a prática é muito importante em qualquer língua, em qualquer coisa que a gente aprenda, né? Pode continuar. E eu queria pedir, aproveitar, Sim, né? eu ia falar isso Já agora. falar para a Luciene Sim. apresentar um hino para nós em Libras também, nos dar essa honra.
Lindo. Já quero correr e aprender a fazer Libras, gente. Eu também, eu já aprendi o amém. Eu aprendi Eu já deixa o tava- céu descer. Deixa o céu descer e o amém, né? Que lindo, lindo demais. A Ju ainda falou agora sobre o Jonathan, né? Sobre o inglês. É mais difícil você aprender Libras ou algum idioma, tipo o inglês, por exemplo? Na verdade, acredito que cada uma tem o seu desafio, né? É difícil falar, Libras é mais difícil, ou inglês é mais difícil. Acredito que cada um contém o seu desafio. E a minha professora, ela sempre compara, assim, o Libras mesmo com o inglês, ou o espanhol, ou qualquer outra língua. Então, não é mais difícil, acaba sendo a mesma coisa. E o que muda é a prática. E também, vamos supor, se uma criança, desde bebê, aprende Libras, bem mais fácil. A gente aprendendo é bem mais complicado. Mas se a gente pegar um costume maior, a gente vai para frente. Eu acho que vai muito do uso disso no dia a dia, né? É interessante a gente fazer essa comparação até para ficar um pouquinho mais perto da nossa realidade, porque o incentivo ao aprendizado de outras línguas estrangeiras é muito grande, né? A gente vê diversas propagandas e nós mesmos temos essa cobrança até para o mercado de trabalho. Então, é um incentivo também de mostrar para as pessoas que a Libras tem uma importância muito grande na inclusão, né? E que ela está aí diariamente na vida de milhares e milhões de pessoas e que também deve ser incentivada ao aprendizado, né? Além de ser usada na igreja, também usar em outras áreas da nossa vida, né? Igual a Lu falou, muitos profissionais também têm se aperfeiçoado nisso. Então, mostrar que a Libras está aí no parâmetro do inglês, do espanhol, né? Do italiano, do francês, que tantas pessoas buscam e que também faz parte de uma comunicação para uma população que muitas das vezes não é tão olhada, né? Então, é importante incentivar isso, né? E para a gente entender um pouquinho mais disso e para saber, né, eu gostaria de pedir dicas de vocês, de onde a gente pode encontrar, onde vocês fazem, né, o estudo de vocês. São escolas diferentes, eu acredito, né? E então deem essa dica para nós e para o pessoal que está em casa, de onde procurar e da importância disso também para vocês, incentivando a nossa juventude, os irmãos, as irmãs, a procurarem aí aprender essa língua tão especial. Muito bom. Como já foi falado aqui, da inclusão da Libras e do amor e do cuidado ao próximo, que a gente aprende para isso, é interessante a gente saber que parece que está longe da nossa realidade, mas, na verdade, não está. Que muitos surdos eles já sofreram muito, muito antigamente, quando a gente vê um pouquinho mais da história. Mas hoje, ainda, infelizmente, acaba sofrendo. E como foi falado, no mercado de trabalho, muitos surdos trabalham em grandes empresas. Aí, talvez, no momento, ali, eles tenham um DDS, alguma reunião no trabalho. O surdo está ali integrado nisso, mas não tem ninguém interpretando. Talvez o surdo depois faça uma coisa errada e o patrão, não, mas por que você fez isso? Já foi falado. Mas eu não ouvi, não tinha ninguém interpretando. Então, isso acontece muito no mercado, na empresa, em qualquer lugar então, onde o surdo entra, se não tem um intérprete, ele acaba sofrendo com isso, com a comunicação. Então, acho que a primeira dica é o amor, né? O amor é a resposta para tudo. Então, a gente se interessar para isso, né? Então, outra dica também é perseverança, porque parece que a gente não vai sair do lugar, parece que não vai fluir. Até hoje, a relance na minha cabeça, não vai fluir, eu não vou conseguir, mas realmente deixar isso de lado, e nós jovens da Idal Madrid, que é a nossa mocidade, entender que o Espírito Santo nos capacita e entender também o que o pessoal sempre fala, acho que a Lu já viu, quando alguém está falando sobre Libras, quando uma pregadora ou um pregador que fala em Libras, eles falam, como ouvirão se não há quem pregue? Como eles saberão do Evangelho
se não há quem pregue. E para a gente fala, como eles saberão, como eles conhecerão, se não há quem sinalize. Então, isso é tremendamente importante. São dicas aí realmente espirituais para a gente se atentar com o reino de Deus, primeiramente. Isso é verdade mesmo. E é triste de se ver. Um exemplo, o meu professor de Libras, ele precisava ir no banco, chegou no banco, não tinha intérprete para ele. E ele falou assim que ele falava que ele queria cancelar o cartão e a moça nem virou para ele, escreveu no papel que ele tinha que ligar. Como que ele ia telefonar se ele não escuta, se ele não fala? E ele acabou pedindo para um amigo dele ligar, se passar por ele. É uma humilhação, se for ver. Porque da mesma forma que a gente passa problemas, dificuldades nos dia a dia, imagine eles. E é perseverança mesmo. É difícil, mas não é impossível. E falando um pouquinho também sobre a igreja, né? O nosso preparo, a gente tem que estar atento com isso, né? A Bíblia é muito clara em dizer que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Então a gente tem que tentar ter essa sensibilidade de amor ao próximo, dessa inclusão que é o papel da igreja, né? Então a gente tem que se preparar e ser sensível a isso, né? A ter esse desejo de aprender igual as meninas tiveram, para que, como eu acabei de falar, nós estamos numa crescência muito boa e quem sabe um dia pode aparecer alguém e a gente esteja preparado para receber essas pessoas, né? Então eu espero que essa entrevista, né, Fer, possa tocar no seu coração, para despertar esse desejo de aprender Libras, né? Eu estou saindo aqui desejoso de aprender, né? E também espero que você também possa sentir esse desejo, né? Esse amor, essa inclusão que a gente pode estar fazendo aqui no nosso meio. E a palavra perseverança me toca muito, né? Porque tudo na nossa vida a gente tem que perseverar. Nós, enquanto cristãos, a gente não pode desistir fácil de nada, né? E assim, para você que está em casa, para mim, para o Igor, né, que estamos aqui, para as meninas que já estão nesse meio, já estão aí com esse projeto que Deus colocou no coração de vocês, a palavra do Senhor, ela diz, né? Esforça-te e eu te ajudarei. Né? Então, assim, vai da gente. O primeiro passo nós temos que dar e confiar, né? Como vocês falaram, o Espírito Santo ele impulsiona, o Espírito Santo ele capacita. Então, assim, independente se for aprender Libras, se for aprender outra língua para o uso, né? Dentro da casa do Senhor, na obra de Deus, o Espírito Santo é o primeiro a capacitar. Né? Nós não somos nada sem ele, né? Então, assim, não tenha medo, se esforce, busque, né? As meninas aí podem depois dar a dica de onde elas estudam, passar um telefone, e não tenha medo, se esforce, persevere e faça a diferença no reino de Deus. A gente está aqui na terra para fazer a diferença na vida das pessoas, levando Cristo até elas e levar a Cristo não só as pessoas que ouvem e falam, mas a todos, como as meninas falaram, né? Enfrentando aí as dificuldades que a vida nos impõe, né? A vida terrena nos impõe. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Foi um tema pelo qual eu me apaixonei, né, Igor? Falei, não, eu quero gravar esse tema. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. As duas são amigas pessoais e pelas quais eu tenho uma grande admiração. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, e que, assim como o testemunho de vocês me tocou, eu creio que tocou a vida do Igor, possa tocar a vida de cada um que está assistindo esse programa. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe quem está em casa também. Amém, muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite, mais uma vez eu me sinto honrada. E, gente, rapidinho, se alguém se interessar, né, eu faço ali na aba, é uma associação ali, parte com o Nazareno. Então, acho que todo mundo conhece a Igreja Nazareno, né, depois a gente, talvez vocês nos procurem e a gente fala o endereço certinho. Mas tem vagas para quem quer começar agora, né, pro começo, tem vaga para o intermediário, e é assim, avançando para o reino de Deus. Eu sou grata a Deus, primeiramente, né? E por vocês dar a oportunidade para a gente apresentar Libras. E eu faço na associação ali na antiga Unesp, ali na 36. Se alguém se interessar, é só comparecer lá também. Gente, então é isso, né, Fer? Chegamos ao último programa do ano e um programa muito especial. Creio que falou com você, como falou comigo, com a Fer também. E eu quero te agradecer por você que está nos acompanhando aqui durante todos esses programas durante esse ano. Que Deus possa te abençoar.
talvez aí tá perto do Natal, né? Ano Novo, que Deus te abençoe, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus te abençoe muito. Se Deus não voltar, ano que vem a gente está de novo aqui, né, Fer? Juntamente com você, com assuntos importantes para nós. Isso mesmo, se Deus permitir, né? Ano que vem nós estamos de volta e nós não poderíamos deixar de agradecer, né, ao pessoal, a você, a Ingrid, que hoje não está aqui, é o primeiro programa sem ela. Vou falar de novo aqui. A Ingrid, né, que não está aqui, é o primeiro programa sem ela, mas eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, pela vida dela, pela vida do pastor Renan, do Pedro, do Leandro, de todos que fazem esse programa acontecer. Foi um ano pelo qual nós passamos por muitas dificuldades, mas que Deus colocou grandes projetos no coração de grandes homens e mulheres de Deus. Então, esperamos vocês no próximo ano, um ano novo abençoado, um Natal abençoado, e ano que vem nós estamos de volta. Deus abençoe vocês. Gente, então é isso. Também ao nosso pastor presidente, pastor Roberto Arruda, que quando ficou sabendo o tema, também nos motivou a fazer esse programa para estar aqui passando para você nessa noite, tá bom? Ao nosso pastor, nosso agradecimento, que Deus abençoe a toda a diretoria da nossa igreja, tá bom? Uma boa noite, que Deus te abençoe e fique com Deus.